Sabe aquele livro que você vai descobrindo camada atrás de camada, camada atrás de camada, e você não sabe exatamente como ele vai terminar? É exatamente esse livro, meus amigos. Que história genial! Oi, aqui é a Thaís de Pronome Interrogativo e nós precisamos conversar sobre A Paciente Silenciosa. Eu confesso que eu estava muito louca para falar sobre esse livro porque ele me pegou de um jeito que eu nem sei te explicar e é um suspense barra thriller psicológico que eu ainda estou impactada e procurando palavras para descrever essa história. Logo no início da história, nós conhecemos a Alicia e seu diário, e é nesse diário onde ela coloca ideias, pensamentos, ela exterioriza vários sentimentos ali, e ela tá construindo esse diário justamente para ela exteriorizar tudo isso e também para tranquilizar o marido dela, mostrando que ela está bem. Por quê? Porque ela simplesmente não consegue conviver com a ideia de deixar o seu amado marido preocupado. Porém, aos 33 anos, ela mata o seu marido com 5 tiros. Exatamente isso. E a partir desse momento, ela não fala mais nada. E aí a gente conhece também um psicoterapeuta, que é o Theo, e ele conhece a história da Alicia e ele acredita que consegue ajudá-la. E ele quer fazer com que a Alicia fale, mas será que ele vai conseguir encarar aquilo que ela vai falar? Será que ele vai conseguir fazer com que ela fale? Uma coisa muito importante que eu preciso te dizer é que quando eu comecei a ler esse livro, eu realmente imaginava que eu ia encontrar um suspense muito interessante, uma história muito cativante, um thriller psicológico, sim. Porém, quando eu terminei de ler, eu percebi que eu tinha uma história muito maior do que eu imaginava nas minhas mãos. Primeiro, porque aqui a gente tem uma história que intercala entre dois personagens, a Alicia e o Theo. E a gente vai vendo a construção deles, a Alicia pelos seus diários, a visão dela do marido, da vida, e o Theo, a gente também vê isso sobre a vida dele, mas principalmente a gente tem uma visão muito interessante da Alicia, o que faz com que a gente tente encaixar essa história, montar ali um quebra-cabeça e até achar a chave desse mistério. Mas, pra mim, o suprassumo disso tudo é a conclusão dessa história. Aqui a gente não tem um plot twist, aqui a gente tem um triplo plot twist carpado. Porque, sério, como essa história é concluída, você para e fica só olhando pro livro e você pensa, meu Deus, que coisa mais genial. Eu acho que outro ponto que vale muito a pena destacar aqui é a construção dos personagens. Eu acho que todos os personagens que passam pela história, eles fazem total diferença pra construção desse mistério e pra nos mostrar várias facetas dos personagens. E outro ponto muito interessante é o crescimento que esses personagens têm ao longo da história. A Alicia, por exemplo, é uma personagem que a gente sabe que matou o marido e a partir desse momento ela não fala mais nada e aí você pensa, meu Deus, a pessoa matou o marido e ela não falou mais nada, nem pra inventar uma história, nem pra tentar explicar o que aconteceu, nada disso, ela não falou. Por que ela não falou? Então a gente tem uma personagem extremamente misteriosa logo de cara, mas o mais interessante são as informações que começam a vir de vários lados e aí você vai imaginando uma coisa, aí depois você imagina outra coisa e essa é a parte mais interessante e impactante, talvez. E como eu disse no início do vídeo, a gente tem um livro que é construído por camadas. E foi isso que me deixou mais feliz nessa leitura, porque, como eu disse, eu achava que ia encontrar uma coisa e encontrei algo muito maior. E apesar dessa estrutura de camadas, a gente tem um livro que é extremamente bem conectado. A gente não tem nenhuma ponta solta. Acredita em mim, nenhuma mesmo. Assim, eu tava pensando aqui, eu queria muito falar uma coisa, um ponto que me agradou muito nessa história, porém, se eu falar, provavelmente já vai dar margem pra você descobrir alguma coisa, desvendar alguma coisa, e o mais legal dessa história é realmente você encarar as camadas que ela tem pra te oferecer e descobrir tudo que essa história tem pra te oferecer, sabe? E provavelmente esse é o melhor thriller que a gente vai ter em 2019, porque a construção aqui é brilhante. A gente tem um suspense que não é apenas um suspense, porque ele vai entrando em várias coisas. E além disso, também tem um teor psicológico, que quando você encara essa parte, você também vai se afundando nessa história, querendo descobrir tudo isso. Então, se você tá procurando um suspense que vai te encantar da primeira página até a última, e na última página, tipo, a sua cabeça assim vai explodir com a reviravolta que a gente tem, A Paciente Silenciosa é exatamente esse livro. Então, assim, se você já leu, me conta aqui nos comentários o que você achou, qual foi a sua parte favorita, um motivo talvez para as pessoas lerem esse livro. E se você ainda não leu, confere aqui no box de informações o link para você comprar esse livro, conhecer um pouquinho mais, enfim, aproveita porque é uma história que eu indico pra
todo mundo que curte ou não suspense, porque aqui a gente tem uma história que vai agradar muitos públicos. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você ficou curioso ou curiosa pra conhecer essa história, se você gosta muito de suspense, ou se não é um gênero que você lê tanto, mas ainda assim ficou curioso ou curiosa pra ler. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Além disso, deixa seu joinha porque ele ajuda demais e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, super beijo e tchau, tchau!